Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Ciência e Biologia. E continuando o nosso curso, a gente vai ver aqui a matéria. Bom, na aula de introdução à química, vocês viram esse slide aqui, ok? E que definia a química como a ciência que estuda a matéria e as mudanças que ela sofre, que estuda as transformações da matéria. Então é por isso que esse slide vai se dedicar a ela, a matéria. Bom, e o que vem a ser matéria, então? Essa é a frase ou a definição mais conhecida, tá? Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, essa é a definição mais simples, certo? E mais repetitiva de matéria que eu já vi. Mas é isso mesmo. Exemplos de matéria: o ar. E aí, algumas pessoas aí, se estão estudando química agora, não é? Estão aprendendo agora, pode se perguntar se o ar ocupa espaço, não é? Se o ar tem massa. O ar ocupa espaço, tanto é que quando foi aí no seu aniversário que você teve que encher os balões de assopro, então o ar que está ali dentro preenche o balão de forma a deixá-lo mais cheio, ok? Então o ar ocupa espaço. E outra, se você tivesse uma balança de maior precisão e colocasse o balão murcho e o balão cheio ele tem uma massa um pouquinho maior do que aquele balão murcho, beleza? A balança iria pender para o lado do balão cheio, ok? Então o ar, a água, as bactérias e todos os demais seres vivos, eles são constituídos de matéria. Então nós, não é, somos formados por matéria. Agora, outra pergunta que se deve fazer é: e do que a matéria é feita? Se eu perguntasse a vocês do que os seres vivos são feitos, muitos de vocês iriam responder de células. E a matéria? Galera, qual a unidade fundamental da matéria? Acho que vocês já sabem, não é? São os átomos. Então, os átomos é que formam as diversas formas de matéria existente no nosso universo, ok? Bom, aqui a gente vai compreender alguns termos bastante importantes. Eu vou mostrar o outro, tá? E eu vou começar aqui por substância. Bom, uma substância ela vai possuir composição definida, constante. Então, por exemplo, a composição da água são dois átomos de hidrogênio ligados, né, a um átomo de oxigênio. Então, H2O. Essa é a composição da água. Perceba que isso aí é definido. Então, a água vai ser sempre H2O. O sal de cozinha é NaCl, sódio e cloro. E a composição dessa substância sal, mesmo que eu misture na água, ali dentro da água, o que vai formar a água salgada, eu vou ter duas substâncias definidas, certo? Porque nesse caso, sal e água não reagem, eles apenas se misturam, ok? Então, água e sal não formam uma substância nova, ok? Forma uma mistura. E aí, ali você vai ter o componente sal, que é o NaCl, e você vai ter o componente água, H2O, ok? Então, a água vai ser sempre H2O, o sal vai ser sempre NaCl, o gás metano vai ser sempre CH4, o gás oxigênio sempre O2, e isso é uma substância, ok? Quando essa substância ela está isolada das demais, certo? Ou seja, H2O, e ali naquele sistema eu só tenho H2O, então eu tenho a substância na forma pura, ok? Só tem água. Outra coisa, ao longo do nosso curso de Química, quando a gente falar de água, eu estou falando água no estado puro, e não da água potável que a gente bebe. Porque a água potável que bebemos, que usamos para lavar prato, roupa, etc., essa água aí, ela é uma mistura, porque a água que nós bebemos, e, enfim, a água potável, ela tem diluída diversos minerais. Então ela é uma mistura, tá? Ela não é uma água pura. Mas toda vez que eu usar H2O, eu vou estar falando apenas de H2O ali no sistema. E quando eu quiser me referir a essas águas misturadas, tá? Eu vou falar água potável, ok? Eu vou falar água do mar
e etc. Bom, voltando aqui à explicação sobre substâncias puras, então se eu tenho num sistema ali só H2O, então eu tenho a água no seu estado puro, ok? H2O. Se eu tenho num potezinho lá NaCl e só tem NaCl ali, eu vou ter outra substância pura, que é o cloreto de sódio, ok? Se lá num cilindro eu tenho gás oxigênio, só O2, então eu tenho ali a substância no estado puro, só tem O2. Agora, por exemplo, quando eu pego sal de cozinha ou o cloreto de sódio e coloco na água, eu estou pegando duas substâncias puras e unindo-as, ok? Se não houver uma reação, ou seja, o sal, e nesse caso não vai haver, mas se não há reação, ou seja, essas substâncias aí, elas não se transformam em substâncias novas, o que é que vai ocorrer? Apenas uma mistura. Então, de substâncias puras, certo? Eu vou ter uma mistura, por exemplo, água salgada, como eu já falei. E como é que eu reconheço? Como é que eu sei que não ocorreu uma reação? Bom, galera, quando ocorre uma mistura, eu consigo separar através de processos... esses componentes eu consigo separar através de processos físicos, que inclusive é um assunto que a gente vai ver aqui, que é separação de misturas. Então, se eu consigo fazer isso através de mecanismos físicos, então ali só existe uma mistura. E vocês sabem, por exemplo, se eu deixar a água evaporar, eu obtenho sal novamente, ok? Então ali é um caso de mistura, água e açúcar também, entre outros que a gente vai aprender ao longo do nosso curso. Beleza? Bom, já que a substância aqui, a gente está dizendo que possui composição definida, então o elemento também pode, certo? Ser um tipo de substância. E na verdade seria o estado de substância mais simples que a gente teria aí no universo. Por quê? Porque o elemento, né, ele não pode ser separado em substâncias mais simples através de processos químicos, ok? Só através de, se a gente bombardear, por exemplo, o núcleo de um elemento químico com neutro, aí a gente pode romper o núcleo e converter esse átomo em átomo mais simples, mas isso aí é um processo físico. Então, um elemento ele não pode ser separado em substâncias mais simples através de processos químicos. E voltando aqui a falar de átomo, então, átomo, ok? É a menor quantidade de um elemento. Por quê? Os átomos que existem na natureza, eles são diferentes. E aí eles formam os diversos elementos que inclusive a gente vê lá a representação na tabela periódica. Cada quadradinho daquele é uma representação gráfica, no caso, né, de um elemento químico, ok? E cada elemento químico daquele é formado por átomos que vão apresentar características para cada elemento. E os átomos que apresentam o mesmo número atômico, eles são átomos do mesmo elemento, ok? Número atômico a gente vai aprender em aulas futuras aqui do curso. Não percam, tá? Vão acompanhando as aulas que vocês vão aprender tudo isso aí. Bom, continuando aqui, dois ou mais ligados e diferentes, tá? Na verdade, não precisa ser todos diferentes. Eu tenho que ter pelo menos dois elementos diferentes nessa ligação. Formam um composto. Vou explicar para vocês. O O2, que é o gás oxigênio. Eu tenho dois átomos de oxigênio do mesmo elemento, né, do elemento oxigênio, ligados entre si. Então, como eu não preencho essa definição de ser diferente, então nesse caso eu tenho uma substância simples e não um composto. O2, H2, N2, né, respectivamente aí. No caso O2, gás oxigênio, H2, hidrogênio, gás hidrogênio e N2, gás nitrogênio. São todas formas de substância simples. O grafite, certo? Que é formado só por carbono. O diamante também são exemplos de substâncias simples, porque são formados apenas por um tipo de elemento, ok? E não confundir substância simples com substância pura. Essas substâncias aí, elas também são puras, certo? A não ser que eu misture, aí eu vou ter uma mistura, duas substâncias puras juntas. Por exemplo, o ar que a gente respira
tem todos esses gases que eu falei. Apesar que o gás hidrogênio em pouquíssima quantidade, mas por exemplo, a gente tem muito O2, muito N2, e nesse caso o ar que a gente respira é uma mistura, ok? É uma mistura dessas substâncias puras, que são simples. Ó que interessante. Mas a água, que é H2, dois átomos do elemento hidrogênio e um do elemento oxigênio, e por causa do oxigênio, aí você já tem elementos diferentes formando a molécula. Nesse caso, a água é um composto. E também, né, lá isolada, se não tiver, por exemplo, a água do mar, nesse caso é uma mistura, mas quando eu falo de H2O, a água ali no sistema, eu estou falando ela no estado puro, substância pura, ok? Então não confundam substância simples com substância pura. Uma substância pura pode ser simples ou composta, formando um composto, ok? Bom, já substância, a gente já viu ali, quando eu junto duas ou mais e não há uma reação, eu formo uma mistura. Ela pode ser homogênea se apresentar apenas uma fase, o caso da água e o sal, que eu não consigo ver, localizar o sal, dizer, isso aqui é água, isso aqui é sal, não consigo. Nesse caso, substância homogênea. E heterogênea, a clássica mistura de água e óleo, né? O óleo fica em cima, flutuando ali, porque a densidade é menor, e a água embaixo. Beleza? Vamos lá. Os estados físicos da matéria. Para muitos de vocês isso aqui deve ser muito tranquilo, vocês já devem ter visto isso, mas a gente vai revisar aqui rapidinho. Bom, os três estados aqui importantes para a gente é o estado sólido, líquido e gasoso, ok? Deixa eu carregar o slide completo, porque fica melhor. Bom, aqui está o comportamento das moléculas de uma substância qualquer. No estado sólido, geralmente as moléculas elas se comportam como elas têm pouca energia térmica, certo? Se ficar um pouco complicado para vocês, se você não assistiu a aula anterior sobre energia térmica, calor e temperatura, eu aconselho vocês a assistirem, tá? Porque vai ficar muito simples entender isso aqui. É a aula anterior desta aqui do curso de Química. Bom, então, as moléculas possuem pouca energia térmica, então é por isso que elas ficam assim quietinhas, né? Com pouco movimento. Então, de repente, digamos que o sólido começa a ganhar calor, ou porque a temperatura ali do ambiente aumentou, ou porque tem uma fonte de calor fornecendo esse calor. Então, o que é que vai acontecer? Essas moléculas elas vão começar a ganhar energia térmica, e essa energia térmica significa que essas moléculas vão começar a vibrarem, a se movimentarem cada vez mais, né? Vão ficar agitadas. Então, elas começam a ficar aqui, assim, um pouco mais agitadas. O processo de transformação do sólido para o líquido se chama fusão. No caso da água, sobre pressão de 1 atm, a água sofre fusão a 0 graus Celsius. Tá? Enfim, as moléculas estão ali um pouco mais agitadas e agora estão no estado líquido. Se continua ainda a ganhar calor, se o sistema continua ganhando energia, então veja, do lado esquerdo aqui para o lado direito, você tem a passagem do sólido para o líquido e depois do líquido para o gás, nessa ordem. Beleza? Então, se o líquido continua ganhando calor ou ganhando energia, essas moléculas começam a ficar mais agitadas, certo? E aí elas se desprendem uma das outras e querem ficar o mais livre e o mais longe uma das outras possível. Isso configura o estado gasoso. O processo de transformação do líquido para o gás se chama vaporização, que pode ocorrer de três formas. Através da evaporação, que ocorre a temperatura ambiente ali mesmo. A explicação disso é que num sistema líquido, as moléculas possuem energia térmica. Só que essa energia térmica não é igual em todas as moléculas. Umas possuem mais energia, outras possuem menos. Então aquela mais energizada ali pode escapar para a atmosfera, assumindo o estado gasoso, ok? Na ebulição, o nosso sistema vai estar ligado diretamente a uma fonte de calor, e aí todas as moléculas ali, elas recebem de maneira praticamente uniforme a mesma quantidade de calor, certo? Então elas vão ficando
cada vez mais energizadas e diversas moléculas dessa começam a passar para o estado gasoso. Então não é uma coisa lenta como ocorre na evaporação, certo? Todas as moléculas ganham energia térmica o suficiente e o que lhes confere a capacidade de passarem para o estado gasoso. Então é por isso que muitas moléculas ali estão passando para o estado gasoso e ocorre aquele borbulhamento quando está ocorrendo a ebulição. Igualmente a fusão, né, que existe um ponto de fusão ali para as substâncias puras, existe também ponto de ebulição para as substâncias puras. E nesse caso, na água, como estou dando o exemplo, a pressão de 1 atm, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Já a calefação é uma passagem brusca do líquido para o gasoso e também do sólido para o gasoso. Isso ocorre porque as substâncias nesses estados podem ser colocadas, por exemplo, numa superfície que está muito quente, né? Com uma energia térmica bastante alta. Exemplo é quando você tem a tampa de uma panela ou a lateral ali da panela e você, sei lá, joga água e aí ela começa a transformar de forma bem rápida, se transformar de forma bem rápida no estado gasoso, ok? Então a passagem bem brusca do líquido ou do sólido para o estado gasoso se chama calefação. Quando o sólido se transforma no gás de maneira direta, certo? Sem passar para o líquido, aí a gente tem aquele exemplo da naftalina, que é aquela bolinha branca que a gente coloca assim nas gavetas com roupa para espantar insetos, principalmente barata. Gente, eu já fui cheirando aquilo para a escola, porque por mais que eu dissesse à minha mãe que eu odiava, ela colocava ali. Era melhor aquele cheiro do que o cheiro de barata. Realmente, mas eu acho que teria outros métodos para afastar esse inseto infeliz. Mas enfim, várias vezes eu fui com desodorante de naftalina para a escola. Frustrante. Bom, voltando, né? Quando o sistema começa a perder calor, perder energia. Então ocorre a condensação, que é a passagem do gás para o líquido. E existe também o ponto de condensação, que é exatamente igual ao ponto de ebulição. 100 graus Celsius se for a água, numa pressão de 1 atm. E como é que eu vou saber, Rosberg, que está ocorrendo ebulição ou condensação? Bom, se o sistema está ganhando calor, então vai estar ocorrendo ebulição. Se está perdendo calor, condensação. A passagem do líquido para o sólido se chama solidificação. Uma coisa bem óbvia, né? Que bom, fica mais fácil para lembrar. Outra forma de chamar a passagem do gás para o líquido também é liquefação, certo? Agora, condensação é uma coisa mais chique. Mas enfim, se você colocar liquefação, não vai estar errado. E a passagem do gás diretamente para o sólido também pode ser chamada de sublimação. Mas para a gente diferenciar ao longo do nosso curso, então a gente vai chamar de ressublimação, que também está correto. Tá? Fica até melhor para a gente separar. Então, sublimação do sólido para o gás de forma direta, do gás ou do gasoso para o sólido de forma direta, ressublimação. Ok? Aí aqui, quando está perdendo calor, as moléculas no seu estado mais agitado vão ficando com menos energia de movimento até se transformar num líquido. Ok? Então, da direita para a esquerda perde calor. Então, gás, líquido, sólido está perdendo calor. Do sólido para o líquido para o gás está ganhando calor. Beleza? E para encerrar, galera, nossa videoaula, a gente vai ver aqui propriedades da matéria. Bom, deixa aqui as propriedades extensivas e as propriedades intensivas. Bom, massa e volume são exemplos de propriedades extensivas. Elas dependem da quantidade de matéria. Ou seja, quanto maior a quantidade de matéria, por exemplo, maior vai ser a massa. Ou maior vai ser o volume, certo? Exemplo para você distinguir uma propriedade extensiva de propriedades intensivas é que a propriedade extensiva ela consegue se somar. Se você tiver, por exemplo, 300 gramas aí de uma torta de chocolate, daquela bem deliciosa que você gosta, tá dando água na boca, né? Não vai parar para comprar, tá? Termina de assistir a aula, depois você se delicia aí. Enfim, você tem 300 gramas da torta. Depois você compra mais 500 gramas da torta.
Você consegue somar essas quantidades aí? Consegue. 300 gramas mais 500 gramas vai dar 800 gramas da torta. Então a massa, você tinha massas diferentes de torta e quando você junta as duas, você obtém uma quantidade nova, certo? Entendeu? Por exemplo, você tem 1 litro de água. Você consegue juntar com meio litro de água? Consegue. Aí você vai ter 1,5 litro agora. Então volume e massa, se você tem quantidades separadas e juntam, elas se somam. Percebeu? Então a propriedade extensiva você tem como saber através dessa coisa que eu lhe expliquei. Já a propriedade intensiva é o contrário, ela independe da quantidade de matéria, certo? Exemplo, o ponto de fusão. Se eu tiver 100 gramas de água, ou 100 litros, ou sei lá, 100 mililitros de água, o ponto de fusão dessa quantidade de água é o mesmo de 1000 litros d'água, certo? Então independe da quantidade. O ponto de ebulição também. Ou seja, o ponto de ebulição da água a 1 atm de 100 gramas ou 100 ml, pode ser massa ou pode ser volume, de 100 ml de água vai ser o mesmo ponto, 100 graus Celsius, de 1000 ml de água. Então independe da quantidade. A temperatura desses 100 ml de água, digamos que esse copo está a temperatura ambiente. Vamos colocar a temperatura ambiente 25 graus Celsius, que inclusive faz tempo que no Brasil a gente vê essa temperatura aí. Tá tudo acima de 25 graus Celsius, tá para torrar. Parece que Mercúrio e Terra trocaram de lugar. Mas enfim, se o nosso copo de água, certo, de 100 ml, ele está a temperatura ambiente e essa temperatura é 25 graus Celsius, a piscina lá, certo, com, sei lá, 10 mil litros de água, também vai estar a 25 graus Celsius, porque está a temperatura ambiente. Então, a temperatura, independente da quantidade de matéria, é a mesma se estiverem sobre a mesma condição. A densidade da água é a mesma também. Por exemplo, se você tem 100 ml de água ou 1000 litros de água, a densidade desse componente é o mesmo, certo? Então, a densidade não muda se eu aumento a quantidade de matéria ou se eu diminuo. Esses exemplos são exemplos de propriedades intensivas. Tá? Existem, por exemplo, propriedades específicas, que são propriedades ditas únicas da matéria. E existem as propriedades gerais, por exemplo, massa e volume. Toda a matéria tem massa e volume, inclusive é a definição. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, esse ocupar lugar no espaço está falando de volume. Ou seja, tudo que tem massa e volume é matéria. Então são propriedades gerais, toda a matéria tem. Agora, ponto de fusão, ponto de ebulição, por exemplo, 0 graus Celsius de fusão e 100 graus Celsius de ebulição são pontos específicos para uma substância. Então é uma propriedade específica, certo? Densidade. A água tem uma densidade, inclusive o gelo tem outra, certo? Mesmo sendo água. O óleo tem outra. Então são propriedades que especificam o tipo de matéria, ok? Então existem propriedades específicas e as propriedades gerais. E toda propriedade que depender dos sentidos para ser reconhecida é chamada de propriedade organoléptica. Então, o sabor, o cheiro, a viscosidade, a cor de uma dada substância, né, da matéria ali, é chamada de propriedade organoléptica, certo? Algumas propriedades, ou na verdade, eu acho que praticamente todas as propriedades organolépticas são exemplos de propriedades específicas. E grande parte dessas propriedades específicas são exemplos de propriedades intensivas também. Tá ok? Se você entendeu cada uma, você vai saber encontrá-las aí. Existe um resumo lá no meu site, tá? Eu vou colocar o link aqui. Vocês podem baixar, fala sobre tudo isso aí. Bom, galera, curtam, compartilhem, favoritem, certo? A ideia do canal aqui, né? A ideia do canal Ciência na Biologia é democratizar o conhecimento. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!